Salve, salve investidores, esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, o vídeo vai estar bem legal, né? Porque a gente vai fazer um comparativo entre a renda fixa e a renda variável. Também vamos calcular o preço justo de uma ação, né? Afinal, a gente não pode se dar o luxo de pagar muito caro por um ativo, né? Uma ação ou um fundo imobiliário. E para isso, pessoal, a gente tem que sempre considerar os dividendos, né? A remuneração em que esses ativos está nos pagando. Ok? E para isso vamos usar o método de Décio-Bazin, né, que foi um belo de um escritor, jornalista, investidor e autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, tá bom? Lembrando, pessoal, que o Décio-Bazin, ele tinha esse conceito, né, de preço justo por uma ação. E o Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor, pessoa física no Brasil atualmente, ele também tem um conceito muito parecido, só que ele chama de preço teto, tá bom? Então, se você escutar preço justo ou preço teto, é exatamente a mesma coisa, ok? Bom, pessoal, e também nesse mesmo vídeo vamos fazer uma planilha, né, para ajudar a gente nesse cálculo do preço justo ou preço teto. Tudo de forma muito simples, muito básica, né? Mas antes disso, pessoal, eu vou pedir aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, sempre para receber vídeos como esse. Então, pessoal, bora lá, vamos para os nossos estudos de hoje que tá bem legal. Bom, pessoal, só para nível de comparação, né, entre renda fixa e renda variável, a gente vai poder notar nesse exemplo simples aqui que ao longo do tempo a renda variável ela ganha da renda fixa, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui bem prático, bem rápido, né? Vamos escolher aqui a ação da Porto Seguro, lembrando que eu estou no site Status Invest, tá bom? Eu venho aqui ó, em comparar, tá? Compare rentabilidade, ok? E aí eu já escolhi essa ação, né, da Porto Seguro e agora eu vou escolher os principais índices, o CDI, por exemplo, que é basicamente a taxa Selic, né? O IPCA, também eu vou colocar aqui, ó, IPCA, e são os dois principais índices utilizados pela renda fixa, tá ok? Então, se a gente der um comparar aqui, a gente vai ver uma coisa muito interessante, pessoal. No curto prazo, né, 2 anos, por exemplo, a gente vai ver que as ações da Porto Seguro, em laranja, muitas das vezes ela está acima da inflação e muitas das vezes ela está abaixo da inflação, né? Fica essa oscilação. Mas ao longo do tempo, pessoal, se você esticar aqui para 5 anos, você já começa a enxergar que as ações ela vai ganhando, né, no longo prazo da renda fixa, né, dos índices de inflação. E se você jogar para 10 anos, né, dá uma esticada maior ainda no longo prazo, você vai vendo que a diferença vai ficando cada vez mais significante, né? E isso não é um privilégio, pessoal, somente da Porto Seguro. Se você pegar várias outras ações e fazer esse mesmo comparativo, você vai vendo que as ações realmente têm esse poder aí ao longo do tempo de bater a inflação. Isso que eu queria mostrar para vocês num comparativo entre renda fixa e renda variável. Bom, pessoal, então chegamos aqui agora nos métodos, né, do Décio-Bazin, usando aqui o livro dele, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. A primeira parte, né, que a gente vai pontuar aqui é que no livro o Décio-Bazin fala que 6% é a taxa básica para a remuneração anual de um título de renda fixa universalmente aceito. Ou seja, né, ele diz aqui que a renda fixa, pessoal, numa média universal, remunera os seus investidores em 6%. Aí você vai me perguntar, mas como é que pode a renda fixa remunerar os seus investidores em 6% se atualmente a taxa Selic está em 13,75%? Mas, gente, isso é uma fotografia atual. A gente tem que botar na cabeça que nem sempre foi assim. Se a gente pegar um gráfico aqui dos últimos 5 anos, a gente pode notar que de 2018 ao início de 2022, a taxa Selic estava muito baixo, né? Inclusive, se a gente pegar um determinado período aqui, que foi de 2020 a 2021, a taxa Selic chegou a 2%. E aí, a gente viu nessa época um movimento contrário ao que a gente está vendo agora. Muita gente deixando a renda fixa e investindo em ações, né? Em fundos imobiliários na renda variável. Então, dito isso tudo, pessoal, o Décio-Bazin, aí aqui a gente já passa para o segundo ponto, né? Ele diz que uma ação não pode te remunerar em dividendos, né, menos que 6% no ano. Se você tem uma ação ali na sua carteira que está te pagando menos de 6% no ano, é melhor você vender e investir em títulos de renda fixa, tá bom? Então, uma ação para ser boa, segundo o Décio-Bazin, tem que te remunerar de 6% para cima, ok? Para isso, pessoal, ele usa uma fórmula muito simples. Ele pega ali nos últimos 12 meses, né, tudo que a ação pagou em dividendos e divide por 6%. É simples
simples assim. E aí dá um preço justo, né? Ou preço teto, que é um limite até onde você pode pagar por aquela ação para você ter no mínimo 6% de rendimento durante o ano, tá bom? Então, pessoal, agora vamos lá fazer a nossa planilha, né? Para ajudar a gente a fazer esse cálculo aí e saber se a gente está pagando caro ou se a gente está pagando um preço justo pela ação. Bom, pessoal, eu cheguei aqui na planilha, né, que eu fiz para a gente calcular o preço justo ou o preço teto. Bom, a planilha não tem nada demais. Eu já botei aqui algumas colunas, preço atual da ação. Eu estou usando aqui a ação da Porto Seguro como exemplo. O somatório, né, dos últimos 12 meses que a ação pagou em dividendos. Eu botei aqui como último dividendo anual. E a remuneração mínima que você pretende receber. A gente pode botar aqui 6% no mínimo, seguindo a recomendação de Décio Bazin. E as informações de preço atual e somatório dos últimos 12 meses que a empresa pagou em dividendos, a gente vai precisar consultar o site Status Invest. Então, vamos lá no site para a gente pegar essas duas informações. Bom, pessoal, chegamos aqui no site Status Invest, né? Digitei aqui na lupinha Porto Seguro. A primeira informação que aparece para a gente é o valor da ação atual, que é R$ 20,86. E outra coisa que a gente pode ver aqui também é o somatório que a empresa pagou em dividendos nos últimos 12 meses. E a gente pode ver aqui, ó, Dividend Yield, aqui logo embaixo, né, ó, últimos 12 meses, tem um valorzinho aqui, ó, R$ 1,15, tá bom? Isso aqui foi o valor que a empresa pagou em 12 meses para os seus acionistas. Então, vamos pegar esses dois valores e vamos lançar na nossa planilha, tá ok? R$ 20,86, que é o valor da ação atual, e o somatório, né, de dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, R$ 1,15, tá bom? E a fórmula, pessoal, é bem simples, como no livro do Décio Bazin. A gente vai pegar o que a empresa pagou nos últimos 12 meses e vai dividir por 6, pessoal. Mas, para fazer a fórmula de porcentagem aqui, a gente precisa multiplicar esses 6 por 100, né, para ficar 6%, ok? Então, aqui a gente vai ter um resultado de R$ 19,17 de preço teto, de preço justo, né? Então, eu sei que eu preciso comprar as ações da Porto Seguro até R$ 19,17 para ter uma remuneração de 6% anual, ok? Acontece que hoje a ação da Porto Seguro está valendo R$ 20,86. Então, hoje, né, eu não compraria a ação da Porto Seguro, porque está com um valor acima do preço teto, do meu preço justo, tá bom? Bom, pessoal, eu peguei o Banco Santander para a gente usar como um outro exemplo, mas só que a gente vai usar uma outra metodologia, né? A metodologia usada no jeito Barsi de investir. Não tem muita diferença, pessoal. A única coisa que muda é que no método de cima, o método Bazin, ele se baseou nos dividendos pagos, né, nos últimos 12 meses. E na metodologia Barsi, eles costumam pegar uma média, né, dos últimos 5 anos de dividendos que a empresa pagou. E a gente vai pegar essas informações de novo lá no site Status Invest. A ação preferencial do Banco Santander, o preço hoje dela está R$ 13,70, mas agora a gente não vai pegar o dividendo pago nos últimos 12 meses, e sim uma média dos 5 anos. E aí você desce aqui e encontra os dividendos pagos pelo Banco Santander. Você vai colocar aqui no máximo e vai agrupar essas informações, tá bom? E aí você dispensa, né, 2022, que é um ano que ainda está em curso, pega, né, os últimos 5 anos para trás, né, no caso aqui de 2021 até 2017. Se você colocar o mouse aqui em cima dessas barrinhas, pessoal, ele vai te dar aqui o somatório dos dividendos pagos por cada ano, tá bom? É só você somar tudo isso aqui até 2017 e dividir por 5, tá bom? Então, vamos voltar lá na nossa planilha para botar essas informações. Bom, pessoal, então aqui a gente já pode botar R$ 13,70, né, que é o valor atual da ação. E aqui, pessoal, a gente faz a média, né? Eu já me antecipei, né, para o vídeo não ficar muito grande, e somei, né, todos os valores aqui de 5 anos para trás que o banco pagou em dividendos aos seus acionistas e vou dividir por 5, tá bom? Fiz uma média e encontrei aqui R$ 1,14, ou seja, né, em 5 anos o banco pagou, né, numa média por ano de R$ 1,14 aos seus acionistas, ok? E a remuneração mínima aqui é 6%, né, seguindo o padrão aí do Décio Bazin. E aí a gente faz aquela nossa fórmula, pessoal, de pegar o dividendo, dividir
dividir por 6%, tá bom? E aí eu cheguei a um preço teto de R$19,07, tá bom? E aí, pessoal, ao contrário da ação de cima, essa ação aqui eu já poderia investir tranquilamente, porque o preço atual tá bem abaixo do meu preço teto, né? Eu poderia comprar essa ação até R$19,07 para ter uma remuneração mínima de 6%. Bom, pessoal, isso aqui é uma garantia? Não, não é uma garantia, né? A gente sabe que os dividendos pagos no passado não é uma garantia de dividendos pagos no futuro, mas é um bom ponto de partida para você ter uma noção aí se você está pagando muito caro pela ação ou você está pagando um preço justo. Esses foram meus estudos de hoje, pessoal. Espero ter ajudado. Desejo a todos bons investimentos e fui!